Fala pessoal, hoje falaremos sobre válvula de controle com posicionador eletropneumático. Uma válvula de controle com posicionador eletropneumático é um dispositivo utilizado para regular o fluxo de um fluido, líquido ou gás em um sistema de tubulação, garantindo que as variáveis de processo como pressão, temperatura ou nível sejam mantidas em níveis desejados. Então nós temos aqui uma válvula de controle eletropneumático, tem um posicionador aqui I para P. O que significa? Chega aqui um sinal de 4 a 20 mA, 24 volts, corrente contínua, e faz com que essa válvula abre ou fecha proporcionalmente de 0 a 100%. Aqui nós temos um atuador, aqui nós temos a haste. Esse atuador eletropneumático, aqui nós temos um posicionador I para P, que significa que entra a corrente, converte para pressão, ou seja, 4 a 20 mA, e ele converte para 3 a 15 PSI. Aqui nós temos uma reguladora de pressão, suplemento de ar, que chega aqui em torno de 7 bar ou 7 kg. E aqui nós temos uma regulagem do posicionador, na qual nós vamos precisar aqui de em torno aí de 3 a 15 PSI para a válvula. É a conversão da corrente para pressão. Aqui tem a haste e o castelo. O castelo é muito interessante. Quanto maior for a gente usar um castelo mais longo, significa que é para uma válvula de alta temperatura, por exemplo, vapor. Então esse castelo aqui geralmente ele é bem mais comprido aqui no caso aqui da altura, tem um comprimento maior na altura do mesmo. Aqui nós temos o corpo, aqui dentro o obturador, que faz com que o fluido passe aqui pela entrada e saída, e aqui esse obturador é responsável por controlar o fluxo de vazão. Aqui nós temos a haste, o atuador, como eu falei para vocês, o posicionador, e aqui o gerador de sinal. No caso aqui está usando um gerador da Fluke 4 a 20 mA, que é um calibrador de sinais. Então vamos lá. O posicionador eletropneumático, a função dele é converter sinais de 4 a 20 mA em um sinal pneumático de pressão de ar para mover o atuador da válvula na posição desejada. Então no caso aqui ele vai converter com alimentação de ar o 4 a 20 mA para 3 a 15 PSI. E a calibração da válvula é feita aqui pelo posicionador. Se vocês notarem, ele é ligado na haste da válvula, e conforme a válvula ela abre e fecha, eu tenho uma realimentação interna que eu consigo saber a posição da minha haste. A fonte de ar, o suplemento de ar comprimido para o sistema é necessário para o funcionamento do atuador pneumático da válvula. A pressão do ar deve ser adequada ao tipo de atuador utilizado, no caso 7 bar ou 7 kg aqui. Os filtros e reguladores: filtro para remover umidade e impurezas do ar, reguladores para controlar a pressão do ar que vai para o atuador. Então nós temos que ter filtros aqui para poder controlar a minha pressão e também eliminar as impurezas do ar comprimido. Controlador, como um controlador PID, fornece o sinal elétrico para o posicionador. O sinal normalmente varia entre 4 a 20 mA, onde 4 mA apresenta 0% de abertura e 20 mA apresenta 100% de abertura. Isso depende muito do tipo de configuração da minha válvula, se é a válvula ar para abrir ou ar para fechar. Os transmissores medem a variável de processo, como pressão e temperatura, e enviam sinais para o controlador. Funcionamento do sistema: detecção de um sensor transmissor detecta a variável de processo e envia um sinal para o controlador. Processamento: o controlador compara o sinal recebido com o valor desejado, set point, e gera um sinal de controle. Posicionamento: o posicionador eletropneumático recebe um sinal do controlador ajustando a pressão de ar no atuador da válvula. O ajuste da válvula: o atuador move a válvula para a posição correta, controlando o fluxo e o fluido da tubulação. Então aqui, pessoal,
Eu tenho um gerador de sinal, eu gero 4 a 20 mA para o meu posicionador, tenho uma alimentação de ar comprimido em torno de 7 bar e aqui eu consigo gerar um sinal de 3 a 15 PSI para minha válvula. Dentro do atuador eu tenho molas que faz com que essa válvula ela sempre esteja fechada. Quando eu aplico o ar, ela abre, então seria ar para abrir. Eu tenho a haste, aqui dentro desse interno eu tenho gacheta para que o fluido não suba aqui para cima e não vaze. Quando eu vou usar para vapor, eu tenho que colocar uma gacheta ou anel Onyx especial para temperatura. E aqui eu tenho o corpo da válvula. Então, no caso do Castelo, como eu informei para vocês, quanto mais longo seria para a válvula com a temperatura de fluido maior. Com isso, eu gerando o sinal de 4 a 20, nesse caso dessa válvula, quando eu colocar aqui 4 mA, a válvula vai fechar. Quando eu colocar aqui 8 mA, ela vai ficar em torno de 25%. Se eu colocar aqui em torno de 12 mA, eu tenho 50% de abertura da válvula. E se eu colocar em torno aqui de 16 mA, eu vou ter 75% da abertura da válvula. E se eu colocar 20 mA, eu vou ter a válvula totalmente aberta. Importante lembrar, a configuração da válvula tem que ser ar para fechar ou ar para abrir. Internamente tem molas aqui dentro, quando você vai fazer uma manutenção, tem que tomar muito cuidado. Tem esses 2 parafusos laterais que são bem maiores para que você tire a pressão das molas do atuador e evite um acidente. Quer saber mais sobre instrumentação industrial? Acesse aí clubedotecnico.com e até a próxima.